Olá, bem-vindos à primeira temporada do UP Doctoral Careers Podcast, Discovering My Careers. Ao longo desta temporada, eu e outros estudantes de doutoramento da Universidade do Porto iremos conversar com profissionais de diferentes contextos de trabalho sobre as suas carreiras, a partir daquilo que têm em comum, o grau de doutorado. Esperemos que as partilhas que aqui irão surgir vos inspirem sobre os possíveis percursos que podem ser construídos, tirando partido da realização de um doutoramento. Eu sou a Ana Sofia, sou estudante de doutoramento em Ciências da Linguagem e estarei a conduzir este episódio na companhia da nossa convidada, a professora Isabel Margarida Duarte, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, doutorada em Linguística, a quem agradeço imenso desde já a disponibilidade e aproveito para dar as boas-vindas também ao UP Doctoral Careers Podcast. Antes de iniciarmos esta conversa, gostaria só de dizer, como estudante que acaba de concluir o primeiro ano de doutoramento, que para mim é uma enorme oportunidade de partilha de experiências de conhecimento académico, aliás, de experiências e de conhecimento académico, que ganha mais valor ainda por ter comigo a professora Isabel, que inspirou e, aliás, continua a inspirar várias gerações de estudantes, nomeadamente de didática e ensino de línguas, mas também de linguística. E então, agora que já me apresentei, e apresentei também a minha convidada, levanto a primeira questão. Então, professora, qual é a palavra que lhe surge imediatamente à mente quando pensa em doutoramento? É estranha. Deal. Deal quer dizer discurso indireto livre. E era a forma como eu fui anotando nos diferentes romances que analisei, como o Corpora, discurso indireto livre. E os meus filhos depois queixavam-se que iam ler O Mau Tempo no Canal e que tinha deal. E era assim um bocado estranho. Era estranho. A professora concluiu, se não me engano, o doutoramento em 2000. Portanto, Sim. Já passaram 23 anos desde então, não é? Estamos aqui perante gerações totalmente diferentes, não é? Mas, voltando atrás, como é que recorda o seu percurso enquanto estudante de doutoramento? Houve, assim, algum projeto de investigação que a tenha marcado, ou até vários projetos? A própria orientação do professor Oscar Lopes e da professora Fernanda Irene Fonseca, que são incontornáveis na nossa área, grandes referências. Nesta equipa de orientação houve assim algum contributo especial? Ora bem, Sofia, era completamente diferente do contexto atual, porque não havia curso de doutoramento. Portanto, nós, estando na carreira, entrávamos como assistentes e ao fim de uns anos, se não fizéssemos o doutoramento, provavelmente viríamos para a rua, não é? Portanto, era mais ou menos natural que se fizesse o doutoramento. Era completamente individual. Portanto, não havia colegas de doutoramento, não havia um grupo, não havia aulas, nada disso. Portanto, era um trabalho muito solitário. Não foi muito solitário no meu caso, porque de facto tive essas duas pessoas absolutamente fora do comum como orientadoras. O professor Oscar Lopes é que me sugeriu o tema, porque foi meu orientador de mestrado, mas achou sempre que não ia chegar ao fim do meu percurso, porque era uma pessoa doente, afinal viveu até aos 92 anos, não é? E a determinada altura sugeriu que fosse a professora Fernanda Irene, com quem tinha muito boa relação, a tomar conta mais de mim, de uma forma mais regular. E a equipa foi fantástica, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista humano, do ponto de vista da linguística. Pois, que acabam também por ser características que nós devemos procurar nos nossos orientadores, de certa maneira. Eu também acho. Porque... mas em termos, por exemplo, de projetos, ainda haveria assim alguma coisa naquela altura? Não. Agora? Claro que os apoios também na altura... Eu tive apoio no sentido em que nós tínhamos possibilidade de ter dispensa de serviço. Portanto, eu estive 3 anos com dispensa de serviço. Isso é maravilhoso, não é? Isso é assim o sonho de qualquer doutorando. E essa parte foi muitíssimo importante. Mas não havia projetos, no sentido em que eu já há projetos para a FCT, em que concorremos, estamos sempre a tentar concorrer para arranjar financiamento. Desse ponto de vista, não. Era um trabalho muitíssimo diferente daquele que vocês agora fazem. Claro, que também a permitiu um pouco dedicar-se exclusivamente ao projeto de doutoramento. Completamente. Não é? E aos filhos que nessa altura, enfim... eram 3 e são 3 e portanto também me exigiam bastante, mas
do ponto de vista profissional, de facto, durante 3 anos eu estive exclusivamente dedicada ao doutoramento. Muito bem. E falou um pouco, pronto, da solidão ou do isolamento que havia, que é existente naquela altura quando se estudava no doutoramento, mas qual foi realmente o impacto que a escolha desse curso em específico, doutoramento, teve e que acha que teve na sua carreira e no trabalho que tem atualmente? Olha, teve muita, porque quer o professor Oscar Lopes, quer a professora Fernanda Irene não isolavam a linguística da literatura de uma forma, enfim, tão radical como nós hoje temos isoladas. E, portanto, eu, na verdade, trabalhei na área do relato de discurso, como sabe, e sobretudo o discurso indireto livre em português, mas fiz isso a partir da obra do Eça de Queiroz. Eu comecei a procurar mais para trás, e o professor Oscar Lopes disse: não perca tempo, não vai haver nada, concentre-se no Eça. E depois mesmo o Eça é enorme, portanto depois concentrei-me apenas nos Maias. Que fiquei a conhecer de trás para a frente e de frente para trás, porque não havia ferramentas informáticas como nos permitissem fazer o que fazemos agora. Exatamente, também é uma característica daqueles tempos, não é? Sim. Enfim. Mas como sabemos, aliás, nos dias de hoje, ter um doutoramento não é propriamente sinónimo de ter uma carreira académica. E, portanto, a professora sente que a transição para a vida profissional era mais fácil há 20 anos do que é agora? Era, sem dúvida nenhuma. Para já nós estávamos dentro da carreira e tínhamos de fazer o doutoramento basicamente para não saltarmos fora, não é? Aqueles poucos colegas que não conseguiram fazer o doutoramento da minha idade, da minha geração, acabaram por sair, da faculdade e da Universidade do Porto. Mas, por outro lado, eu acho que o vosso contexto é muito mais simpático no sentido em que vocês fazem parte de um grupo de instituições de acolhimento que vos acolhem. Exato, mesmo. É mesmo E onde há partilha, e isso é muito mais agradável, acho eu. Menos solitário, não é? Muito menos solitário. No caso do doutoramento em Linguística, que na altura acho que se designava assim, só a partir do ano letivo 2014 ou 2015 é que começou a ser Ciências da Linguagem, como é agora. Esse interesse em Linguística sempre foi nítido para a professora? Sim, acho que sim. Acho que sempre foi nítido, desde porque a professora, eu digo isto porque a professora anda na didática, na pragmática, portanto, linguística. Sim. Mas eu fiz o mestrado, houve houve uma edição do mestrado em Linguística Portuguesa, que o mestrado no meu tempo eram 4 anos, e depois esse mestrado foi interrompido e abriu em ensino do português. Mas tinha muitas disciplinas como pragmática, que foi o professor Joaquim Fonseca que lecionou, ou enfim, quase todos os professores de linguística da faculdade davam aulas. A professora Graça Pinto, eu nos psicolinguística, o professor Oscar Lopes, História da Língua, de uma forma muitíssimo apaixonante, muito interessante, o professor Mário Vilela, etc. Portanto, e para mim foi sempre... Eu posso estar a ser um bocadinho injusta em relação à literatura, mas a literatura dá-me sempre a sensação que com um bocadinho de empenho da nossa parte nós chegamos lá. E a linguística não é assim. Não acontece mesmo. Não, é mais duro, é mais difícil, mas também é mais desafiante. E para mim é muitíssimo interessante. E falando já agora que falamos em desafios, considera que o seu papel enquanto docente, e até como investigador, evidentemente, impactou o percurso de, eu até diria, alguns estudantes de doutoramento, e de que maneira é que promoveu o conhecimento e a aproximação dos mesmos aos contextos profissionais, para além da academia? Olha, tem alguma noção? Nem por isso. Eu acho que talvez tenha tido algum impacto no sentido de entusiasmar as pessoas para estudarem na área, porque acho que aí tem algum, sei lá, como estou muito convencida, é fácil convencer os outros. Mas, do ponto de vista das carreiras, nem tanto, porque... Por exemplo, a última pessoa que fez doutoramento comigo é um rapaz que é professor no Liceu Francês e que viveu muitos anos em Timor e quis fazer um doutoramento sobre Timor. Aquele doutoramento que é muito interessante e até muito
útil no contexto do Timor, Sem do dúvida. ponto de vista da vida dele, não tem, da vida profissional, digamos, sim, não tem grande impacto. Claro, Ele é professor no Liceu Francês. Não necessitava necessariamente de Não ter um necessitava doutoramento para dele, fazer. mas por uma Claro. questão de realização Sim, pessoal e sim, social, precisamente, etc., ele fez e fez muito bem e gostei imenso Claro. de o orientar e também acho que ele gostou de ser orientado Orientado por por mim. professora. Passem modéstia. Claro que sim. Muito bem, então, quase a terminar, que sugestões daria aos atuais ou futuros estudantes e recém-doutorados que nos estão a ouvir como preparação para a entrada no mercado de trabalho? Pronto, eu acho que um bocadinho também outra vez, contrariamente à onda geral, deviam pôr a tónica na colaboração, na cooperação, na partilha, no fazer em conjunto, no fazer de forma horizontal, Sim. no não andarem a esconder os Sim. resultados dos outros, porque esta onda vai Acaba por nos passar afastar todos muito mais. e afasta as Sim, pessoas sim, umas sim, das sim. outras e as pessoas deixam de cuidar do que é comum e Pois. cuidar do que é comum para mim é Claro. fundamental. A academia também tem que ter valores, não é? Exatamente. Não é só investigar, tentar partir Exatamente. pedra e, enfim, pronto. Temos que ser uns para os outros, não é? Eu acho que sim. Muito bem, professora, já agora surgiu-me aqui uma questão, porque também estou envolvida em vários projetos lá na faculdade, e portanto, houve assim algum projeto ou alguns projetos que guardam uma memória assim mais especial ou que a marcou? Eu sei que já fiz um bocado esta pergunta, mas no âmbito da investigação, e já que a sua carreira académica foi maioritariamente académica, a sua carreira profissional foi maioritariamente académica, houve assim algum projeto que possa sublinhar? Ora bem, projetos destes financiados, etc., houve um anterior a este atual dos MOOC, que a Sofia conhece bem. Exatamente. Houve um projeto de que também gostamos muito, que envolveu um conjunto de universidades de diferentes países e foi o ensino de música através do karaoke. Sim. Foi um projeto também muito variado, que envolveu muitas viagens, muitas sessões em vários locais e foi muito interessante. Do ponto de vista dos doutoramentos que orientei, cada um deles, no fundo, corresponde a um projeto, às vezes pessoal, às vezes enquadrados em projetos maiores. Há também alguns aspectos que talvez valha a pena ressaltar. Por um lado, em parte, uma espécie de transição geracional dentro da própria universidade Pois é. que fez com que eu tivesse ficado com orientações quer do professor Joaquim Fonseca, quer da professora Fernanda Herende Fonseca, por exemplo, a professora Alexandra Guedes Pinto, a professora Sónia Rodrigues, etc. Por outro lado, projetos que me vieram cair assim às mãos sem eu ter feito assim nada de especial, estar a contar, mas que foram muito interessantes. Por exemplo, uma leitora que estava em França, a Sara, fez um doutoramento bastante interessante no âmbito do português para fins específicos para hotelaria, nomeadamente para recepcionistas de hotéis, e na altura concorremos a umas ações luso-francesas e tivemos financiamento durante 3 ou 4 anos e eu fui muitíssimas vezes a Aix-en-Provence, sem contar, acabei por fazer lá muitas sessões com o co-orientador e foi uma experiência muitíssimo interessante, de que também resultou, por exemplo, uma tese interessante. Ou teses de fronteira, por exemplo, com psicologia, a Rosa Amaral que fez sobre a metáfora. Claro que eu não percebo nada de metáfora do ponto de vista psicológico, cognitivo, portanto eu ajudei mais na parte didática e a colega a professora Leonor Lencastre de Psicologia tratou do resto, não é? E essas parcerias são muitíssimo interessantes. Sim, exatamente. São várias áreas que no fundo acabam por cruzar-se e unem ainda mais a academia e as diferentes áreas do saber. Muito bem, então terminamos assim este episódio do Discovering My Careers. Eu aproveito novamente para agradecer a presença da professora e este maravilhoso episódio.
A quem nos estiver a ouvir, resta-me agradecer o interesse e também convidá-los a ouvir em breve o próximo episódio. Até lá, para apoiar no processo de exploração das vossas carreiras, sugerimos que explorem os recursos da plataforma UP Doctoral Careers e que recorram sempre que necessário aos serviços de carreira e empregabilidade das vossas faculdades e da Universidade do Porto. Termino este episódio agradecendo à equipa da Inovação Educativa por todo o apoio técnico com a gravação deste episódio e à equipa da UP Doctoral Careers pela experiência de conhecer e partilhar a história de um percurso vivido com um doutoramento. Até breve.